Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do BGCast. E hoje estamos com uma convidada ilustre aqui no nosso programa. Ela não é uma simples mulher. Ela é mestrada e doutorada pela Universidade PUC. Ela também é empresária, autora e coautora de 2 livros. Eu falo com ela, doutora Laura Cristina. Doutora Laura, ou mais íntimo, professora Laura, seja bem-vindos ao nosso podcast. E que currículo, hein? Vamos começar falando desses 2 livros, né? Autora e coautora, uma mulher que estudou na área das exatas e escrevendo. Conta pra gente como foi isso, escrever 2 livros e conta se tá vindo mais um. Fala pra gente. Então, os livros surgiram da pandemia, quando eu me vi querendo aprender um pouquinho mais sobre educação financeira. Então eu fiz um curso para me transformar em educadora. E durante esse curso, a minha professora do curso, ela me fez o convite para poder escrever um dos livros com ela. Então eu fui uma das coautoras do livro. E esse livro ele fala sobre o planejamento financeiro. Então todas as etapas e os benefícios para a gente realizar esse planejamento. Então, foi um desafio, como você mencionou, eu sou da área de exatas, então não é muito comum quem é da área de exatas estar escrevendo um monte de livro, mas eu me vi gostando dessa área, e aí quando eu entrei no mestrado e no doutorado, eu precisava escrever vários artigos, então eu fui pegando gosto por isso, e aí transformei, inclusive, o meu mestrado em um livro, então o meu mestrado agora ele é um livro, então um dos que eu lancei, e eu escrevi esse livro como educadora financeira. E sim, tá vindo mais um por aí. Olha, então já temos um spoiler, mais o terceiro livro da doutora Laura. E é muito curioso, porque quando a gente fala de exatas, a gente fala de números, no máximo a interpretação, certo? E nessa questão da educação financeira, eu sou uma pessoa muito meiga em falar sobre educação financeira. Acabei de começar a nossa carreira profissional. E qual que é a importância para a criança e o adolescente a educação financeira já na juventude? A educação financeira ela sempre foi tratada um pouquinho como um tabu, né? Quando a gente é criança ou nossos pais eram crianças, não se podia falar de dinheiro para os filhos, né? Então, vamos falar sobre dinheiro, vamos tirar as crianças da sala, da mesa e vamos ficar só os adultos para a gente resolver a parte financeira. Hoje, acredita-se que o planejamento e a organização financeira ela tem que ser feita num conjunto com todos da mesma casa. Então, trazer as crianças, trazer os adolescentes para participar desse processo é algo propício para que eles saibam, quando eles crescerem e começarem ao mercado de trabalho, eles entenderem qual que é o local que eles têm que estar. Então, eu acredito, e as pesquisas também já dizem que a educação financeira ela tem que ser tratada desde criança. E existe educação financeira para crianças, né? Que eu também me especializei nisso. E a educação financeira para criança, lógico, você não vai virar para uma criança pequena e falar para ele o valor do dinheiro, né? O quanto aquele dinheiro está significando. Ele não vai entender. Mas você mostrar para ele todo o processo de que nem tudo ele pode conquistar, que tem que ser com calma, no momento certo, ele vai começando a entender que, peraí, o dinheiro é só naquele momento que eu posso. Então, principalmente para os jovens, né, que estão entrando aí no mercado de trabalho, eles saberem que eles precisam economizar, que eles precisam guardar o dinheiro e não pegar o primeiro salário e já sair gastando. Isso vai ser um ganho muito grande para a vida, né, acadêmica, para a vida profissional de todos os jovens. Então, hoje eu sou adepta a trazer as crianças para a sala e falar, vamos conversar de dinheiro e vamos fazer o planejamento da família inteira. Sim, é muito importante essa questão, mas o que deixa a curiosidade é a criança ou adolescente, no jovem aprendiz, ou está iniciando agora a partir de 18 anos, com carteira de trabalho tudo certinho, com o primeiro salário. A gente sabe que tem inúmeras formas de ser aplicado o dinheiro. E como são essas formas de investimentos que uma criança e um adolescente pode aplicar esse dinheiro, ou a pessoa que está ingressando agora no mercado de trabalho? Quando a gente recebe o nosso primeiro pagamento, tem os famosos bancos, né? Esses bancos presenciais que são os antigos que a gente conhece, né? Itaú e todos os outros,
Se você deixar o dinheiro parado ali, a gente sabe que não vai render, né? Fala assim, vou colocar na poupança. Tá, mas se colocar na poupança, ele não vai render nada. Daqui a 2, 3 meses, você vai ter o mesmo dinheiro que você colocou ali. Hoje, com o surgimento da tecnologia, foram criados os bancos digitais. E esses bancos digitais, eles já têm uma parcelinha de investimento que os grandes fornecedores têm, que é o CDB, né? Então, quando você coloca o dinheiro ali de investimento, ele já está rendendo 100% desse CDI, que é o quê? É um dinheiro que vai render muito mais do que se você deixar num banco físico, por exemplo, né? Que tem gerente e tudo mais. Então, hoje, acredito que o jovem que ainda for menor de idade, ele colocar o dinheiro guardado num banco digital, como Nubank, Inter, ele vai ter um rendimento e ele vai começar a entender como é que se faz investimento. Ele já partir para um tesouro direto, né, para um CDB maior, ele pode se perder no caminho. Então, ele precisa fazer o quê? Um processo devagarzinho. Então, ele começar com esses investimentos em bancos digitais, ele já vai ter um rendimento muito maior. E aí, ele entender que não é pegar o salário todo e colocar ali, né? Uma parcela, lógico, ele vai guardar para ele, porque a gente precisa sim ter um dinheirinho para nós. Uma parcela ele vai investir, que é o quê? Ele guardar para uma reserva de emergência ou para um sonho futuro que ele queira. Eu quero fazer um curso mais para frente, então eu vou juntando esse dinheiro de pouquinho em pouquinho. Eu quero comprar o meu primeiro carro, então eu vou juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho. E aí vou pegar esse dinheiro e vou colocar num investimento maior mais para frente, quando fizer 18 anos, 19 anos. Então, eu acho que os jovens, eles já precisam começar a ter essa mentalidade de eu preciso guardar, eu não posso pegar e gastar tudo. Então, eu vou pegar um pouquinho, vou colocar nesses investimentos menores, né, que são os bancos digitais, e com isso eu vou aumentando. Acho que isso já é o primeiro passo para ele entrar no meio dos investimentos sem levar um susto. Não, é muito interessante. Mas eu entro em outro tópico aqui, que eu posso dizer que ele é bem corriqueiro. A gente sabe que muito mesmo criança e o adolescente partem para sua jornada de trabalho, começam a trabalhar por conta de suas necessidades, para suprir as suas necessidades em casa. Agora, saindo um pouquinho da questão de investimento, seu primeiro salário, como que a educação financeira pode ajudar aquela criança e adolescente juntamente à sua família, a organizar a sua questão financeira, mesmo aquelas pessoas que estão consideradas com uma renda baixa, de baixo valor? A gente fala, às vezes muitas pessoas falam, a educação financeira e planejamento é para quem tem dinheiro. Não, na verdade, tem que ser o contrário. É para quem tem ou tem pouco, né? Quando a gente pensa assim, receber o primeiro salário, a gente fala, nossa, agora eu vou pegar o meu primeiro salário e eu vou ter que verificar se o que eu tenho que pagar das minhas contas básicas, né, que é aquela conta que a gente tem que pagar todos os meses, vai ser suficiente. Então, eu não posso pensar que, eu ganho X valores, ganho R$2.000 e tenho um gasto de R$2.000. Tá, mas e o restante do mês? Você faz o quê? Né? Então, são algumas coisas que a gente tem que começar a pensar. Então, a educação financeira para essas pessoas que têm uma renda mais baixa ou que precisam da ajuda também dos filhos que começam a trabalhar para ajudar em casa, é juntar todo mundo, como eu falei no início, juntar a família inteira, fazer um levantamento. Quanto eu tenho de receita? Juntando todos os membros da família. Dessas minhas receitas, quanto é a minha despesa? Para eu fazer um balanço. Será que o que eu recebo já é 50% do que eu tenho que gastar para pagar as minhas contas básicas ali do dia a dia? Então, eu tenho que começar a verificar isso. E aí, se eu percebo que a minha renda está abaixo do que eu preciso pagar, aí eu tenho que fazer um levantamento do que eu posso cortar de gastos. Então, eu faço assinatura de streaming. Espera aí, eu preciso ter todos os meus streams? Então, aí a gente já começa naquilo. Eu quero, mas será que eu preciso? Então, são duas coisas diferentes, né? O querer e o precisar, nem sempre eles andam juntos. Então, as pessoas que têm baixa renda ou que estão com dinheiro não sobrando, ela precisa com mais urgência do que todos os outros. Sentar todos os meses. Uma coisa que minha professora uma vez falou pra mim, que eu nunca esqueci. Você arruma o seu guarda-roupa e a sua cama uma vez só no ano? Não, né? Você não vai fazer isso. Então, se você não vai fazer isso, por que o seu dinheiro, quanto você recebe, você gasta, você só vai analisar
uma vez no ano, ou se vai analisar, você tem que fazer isso toda semana, né? Ou então pegar um diazinho no mês e falar, hoje eu vou fazer só para verificar como que andam os meus gastos. Fazer uma análise mesmo. Eu acho que isso é importante para todo mundo e é o que tá faltando para muita gente. E falta... eu não tenho nem o que falar, porque você completou tudo, porque a gente tem inúmeras mazelas sociais, a gente tem inúmeras... A taxa de desemprego aqui no Brasil é altíssima e tem muitas crianças em trabalhos que não são certos, que sabemos que não são certos. E é muito importante. A educação disposta é dever dos pais e obrigação do governo. Temos as escolas públicas que meio como se estivessem contribuindo para algo que lá no nosso futuro seria inútil. Com a gente assistindo isso e eu mesmo ouvindo, a gente consegue identificar a importância que tem uma educação financeira, que mesmo a gente não tendo a matéria numa escola pública ou uma escola de ensino privado, está ali nas nossas matérias de exatas, quanto a matemática, quando a criança quando está no pré, ou no seu terceiro ano, que Maria comprou tantos doces. Exatamente. E muitas outras ocasiões. E já partindo, falando de doces, a gente tá com o nosso colaborador, né? O nosso patrocinador. A Leca Docinhos ofereceu inúmeros docinhos pra gente. Olha, surpresinha de uva, ninho, beijinho, bicho de pé e brigadeiro. Vamos deixar o contato dela aqui na descrição. Comecem a seguir ela lá na página do Instagram. Nossa, porque... Vamos falar a verdade, a gente já experimentou e tá uma delícia, maravilhoso. O Gabriel apresentou até aqui e agora eu estou de volta para apresentar o bate-bola. Bom, quem ninguém nunca te ensinou na escola? A educação financeira, como eu cheguei a comentar, ela não era um tabu, né? Então, ela começou a ser a prioridade quando o Ministério da Educação decidiu que precisava ter um novo ensino médio e precisava colocar a educação financeira dentro da escola. Então, só a partir de agora que a educação financeira ela começou a tomar uma nova voz e uma nova importância. Como parar de comprar por impulso? Comprando apenas aquilo que você tem necessidade. Não precisa comprar duas blusas da mesma cor, por exemplo, né? Então, você vai comprar apenas aquilo que você precisa naquele exato momento. Como começar no mundo do investimento? Primeiro, decidindo o que você quer para o seu futuro. Então, eu tenho que ter uma meta, um objetivo e seguir esse objetivo. Então, se o meu objetivo eu preciso de um dinheiro maior para poder economizar, então, um jeito mais rápido de conseguir isso é entrando no mundo dos investimentos. Como conversar sobre o dinheiro, investimentos em casa sem brigar? A família ela precisa estar sintonizada. Então, a esposa precisa saber o que o marido ganha e vice-versa. E aí ter o mesmo objetivo em comum e a mesma meta em comum. Então, se todos os meses os dois sentarem juntos para conversar, aí a gente consegue entrar no acordo. Como as pessoas mudam a vida delas através das finanças? Elas conseguem mudar a vida delas simplesmente sabendo que a educação financeira é importante. Então, se ela tiver consciência que a educação financeira ela é importante e que ela precisa disso para conseguir crescer na vida, para ela conseguir adquirir uma meta, um objetivo ou um sonho um pouco mais distante, seja para ela ou para sua família, aí ela consegue entender que ela realmente precisa entrar nesse mundo. Como organizar sua vida financeira? O primeiro passo é você saber o quanto você recebe e o quanto você ganha. Sabendo isso, eu vou fazer um mapeamento de todos os meus gastos. Fazendo esse mapeamento dos meus gastos, eu vou verificar se o que eu gasto, né, somando mesmo, se o que eu gasto não está ultrapassando o valor que eu recebo. Se estiver ultrapassando, eu tenho que começar a fazer alguns cortes. Se eu tiver com alguma dívida, eu preciso fazer o quê? Quitar essas dívidas. E como que eu quito as dívidas? Pelos juros mais altos e deixando os juros mais baixos para depois. Por quê? Porque o valor não vai ficar muito alto. Então, começando por isso. Que vídeo espetacular, meninas. Laura, Bia, de verdade, por mim, esse foi um dos vídeos mais didáticos que a gente já teve. A gente recebeu pessoas ilustres aqui da nossa cidade, a maioria políticos, certo? E acompanhar até aqui
a vida, conhecer mais sobre o meio que essas pessoas trabalham é muito gratificante, porque a gente se torna, a gente fica mais conectados. Mas a questão didática que foi esse vídeo foi impressionante. Conhecer só a pontinha da educação financeira foi, tanto para mim, que eu acredito também que para vocês, de abrir mentes, né? Porque exemplos dados aqui, né? Porque, desculpa, mas às vezes eu me aplico nesses exemplos de erro, né? Mas, gente, eu agradeço imensamente as duas, né, Bia? Laura, foi um prazer ter você como minha convidada, porque além dela ser essa pessoa maravilhosa que ela é, muito inteligente, com um currículo espetacular, ela também é minha professora, gente, que eu tenho muito carinho por ela. O Gabriel, que hoje foi o primeiro dia dele apresentando aqui no podcast, ele arrasou. E os docinhos da Lerca, gente, a gente vai deixar o Instagram deles aqui embaixo e, gente, corre, compra lá, é uma delícia, viu?